um conto, ponto, movimento, histórias, realidades, para seguir em paz só com muita reza e muito movimento. A relação do corpo com o universo que o rodeia, o som do mar, a força dos ventos, os raios de sol, a potência das águas. E nós, seres humanos que não sabemos exatamente qual é a nossa missão no mundo, precisamos de movimento e respiração para aí talvez encontrar respostas. Por hora, chega junto aqui para bater esse papo com Júlia Barros e Almi Mota sobre histórias, contações de histórias e também mais sobre o Baú de Histórias, que é um projeto lindo que tem um braço aqui no Poço da Draga, e com Carlinha, que é esse afeto, é a biodança e essa promessa de que teremos ainda mais movimentos bio aqui pelo Poço da Draga. Então simbora, vamos começar os bons papos. Eu lembro que quando eu era bem criança, eu ouvia falar de contações de histórias, e aí comecei a ir para algumas, e isso mudou, né? Mudou os caminhos da vida, né? Porque aí você vai trabalhando a criatividade, você vai desenvolvendo olhares, né, para campos que você não veria sem a literatura infantil. E aí vocês trabalham com isso, tanto porque a Almi escreve, como porque vocês estão o tempo inteiro compartilhando literatura infantil por onde vocês passam. Como é que a literatura entra na vida de vocês individualmente? O que faz vocês trabalharem arduamente, porque eu já trabalhei com vocês e sei o quanto vocês trabalham, para manter isso? Eu sou de um interior que nem luz tinha, né? Lá no sítio Cabeça do Boi, a minha avó e minhas tias liam cordel e contavam histórias. Quem conhece minha história já sabe disso há muito, né? Agora, para eu contar história, eu só tive coragem de contar história a partir do momento que eu lancei o meu primeiro livro, O Cavalinho Amarelo. Que foi quando o Samuel nasceu. Foi quando meu filho nasceu. Isso em 1997. O livro eu escrevi em 96, foi publicado em 98 e aí, a partir de 98, seguiu com literatura. Quando eu disse no dia do lançamento, esse é um caminho sem volta. Desarnei, criei coragem, contei história e tal, e continuo fazendo isso. Hoje faço de maneira muito mais leve, porque escuto mais e reconto essas histórias, né? Eu conto histórias do meu pai escutou por alguém e alguém já contou de alguém. Eu conto história de amigos, de outros narradores, de pessoas de outros países, por aí vai. Lendas que eu vi e readaptei pelo modo de ser escritor. Nesses casos das lendas, eu primeiro escrevo elas todas, faço a minha ideia sobre ela e depois é que legal! Conto. Bom, e as minhas histórias assim de literatura? Primeiro é pela literatura oral, das histórias que a minha mãe contava. Ela contava histórias de lobisomem, de mula sem cabeça, histórias que ela tinha vivenciado durante a infância dela. Então, essas histórias foram contadas repetidas vezes, do dia que ela viu o lobisomem, do dia que meu avô foi amarrado por caipora. Então foi essa riqueza de histórias que me trouxe até esse caminho como contadora de histórias. E a lembrança que eu tenho assim da literatura, do livro, né? Lembrança mais antiga que eu tenho é de uma bibliotecária da escola onde eu estudava. Eu lembro que ela ficava sentadinha e eu não sei se é a minha fantasia, porque eu era muito pequena, eu tinha uns 6 anos. Ela colocava a gente sentadinho em roda, era como se ela tivesse a roupa da Dona Baratinha e ficava contando diversas histórias. E eu me lembro muito da história do bichinho da maçã que ela contava pra gente. E eu acho que as histórias preferidas dela, ela contava inúmeras vezes e isso foi ficando marcado. Ou ela se repetia inúmeras vezes no meu coraçãozinho de criança, né? E aí eu fui crescendo, eu comecei a dar aula meu primeiro trabalho foi como professora. E isso com 16 anos, eu estava em sala de aula e eu tive a sorte de ter uma professora que era muito encantadora, que era a professora Neide Sena. Ela dava aula dentro da biblioteca. E assim, ela era muito inspiradora para mim e eu queria fazer o mesmo. Eu estudei
era o curso do magistério e o 4º ano era alfabetização, né? E eu queria alfabetizar as crianças exatamente como ela dava aula pra gente dentro da biblioteca. E assim deu super certo, porque ensinar a ler o mundo, ensinar a ler as palavras, tem que partir pelo encantamento, porque senão acontece que nem as estatísticas. O jovem sai da escola e para de ler. Então, assim, eu acho que tem que ter mesmo esse relacionamento muito próximo com o livro se você quer transformar a vida de um leitor. E aí a gente se conheceu em 2002 e aquilo que eu fazia, assim, vamos dizer, pela didática, né, da sala de aula, de aproximar pelo livro, eu comecei a fazer profissionalmente. Ele me convidou para contar histórias na Casa do Conto. E essa caminhada da contação de história deu em casamento. A gente se conheceu, eles vamos contar histórias juntos. Eu achei assim uma ideia fantástica, porque na época... no modo romântico de pedir em casamento? E aí, vamos contar e escrever histórias juntos, meu bem? Já casamos umas 4 vezes. Já casamos 4 vezes. E eu achei assim fantástico, porque eu sempre tive uma alma muito artística. Eu era uma criança que gostava de cantar, de participar das atividades artísticas da escola. Nessa época eu já estava num grupo de teatro, né, amador na minha comunidade. Então eu já tinha todo esse caminho com a arte através do teatro. Eu digo, vamos, na hora. E aí eu fui começando a gostar mais de contar a história do que estar em sala de aula, porque a sala de aula me prendia muito. E eu percebi que eu tinha uma alma muito livre, eu queria estar mais solta, eu queria estar em mais lugares. E a arte me possibilitava essa liberdade de estar em mais lugares e mais livre. Bonito. E aí são hoje quantos projetos associados à literatura infantil? Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir um Excel aqui bem grande. Vai, Não é Excel começa. aberto. Como começou, amor? Não, o primeiro projeto que a gente fez em 96, né? E foi o do livro. Foi o do livro, exatamente. Aí depois veio o Casa do Conto, que passou vários anos na Biblioteca Pública. Passamos 5 anos aqui e a gente atendia as crianças da comunidade aqui do Poço Aqui do da Poço da Draga. Draga. A relação começou aí, então. A gente já tinha uma pessoa que era só para atender, a Karine Jamila, que é a professora, era só para atender as crianças aqui do Poço da Draga. Porque a gente Elas subiam lá e ficavam no setor infantil, dando reforço escolar para a garotada. Além das atividades de contação de história, a gente tinha as atividades de reforço escolar. Porque esses meninos aqui do Poço da Draga, eles praticamente moravam com a gente ouvindo histórias. Gabriel, que hoje ele mora acho que numa outra praia, a Isabel conhece ele, já é um homem, né? Ele era um garotinho desse tamanho. Era ele, o irmão dele e os amigos dele, né? Era a turma. Ele ficava sentadinho em todas as contações de histórias e ele já sabia contar todas as histórias do começo ao final. Eu começava a contar e o Gabriel ia repetindo e repetindo. Então, se eu me esquecesse de alguma coisa, a minha memória... Era o ponto. A minha memória era o ponto dela. Era o Gabriel, ele era o meu ponto. Só para voltar aos projetos. Aí depois do Casa do Conto nós fizemos a Feira do Livro Infantil, foi 7 anos, né? O último que fizemos foi aqui do lado da Poço da Draga, foi em Draga do Mar. Que você esteve conosco. E que a comunidade também teve bastante com a gente. Mas a gente começou lá na Praça Ferreira. E naquela época era possível fazer a feira na Praça Ferreira, já era difícil. E eu acredito hoje que se fosse me dar esse desafio, eu não faria mais. Diante do momento atual do Ceará e do Brasil, eu não faria. Porque a gente tinha segurança próprios, tinha carregadores próprios, a gente empregava 60 pessoas para montar a feira e mais de 60 para desmontar. E aéreos, passagens aéreas, pessoas de fora, de Brasil vários todo. lugares do Nordeste, outras regiões também. Bom, aí veio a Feira da Literatura Cearense, né? Veio o Lamparina de História, que já tem 12 anos. Que é um projeto lindo, gente. O Lamparina é muito lindo. Que a gente escolhe os velhinhos contadores de história por aí pelo... Os narradores tradicionais, né? A Júlia tem um carinho muito grande com essa terceira idade, né? E eu também gosto, né? Todos chegaremos lá, né? É bom que a gente aprenda a gostar e respeitar de já. E aí é muito bom. Exatamente. Frigir dos Ovos, hoje em dia a gente cuida de 2 projetos. Eu pulei aqui alguns projetos que eu não vou me lembrar assim, mas projetos mais pontuais. Mas o Baú de Leitura, ele tem 3 versões. Nós terminamos o Baú de Leitura na praia,
foi aqui no Poço da Draga, Maravilhoso. no Pirambu, aqui no Moura Tivemos outras Brasil. praias, no Icapuí, Também. na Quirais. Circulou pelas praias aqui lá do Ceará, na né? Peroba, nesses cantos assim. Rodou. Aí, Quando vocês forem fazer na Peroba, vocês me chamam para eu contar a história lá, porque Na vai ser hora. muito ruim ficar uns dias na Peroba. contamos olhando Tão história difícil, pro essa mar. tradição mais difícil da gente, ter que Foi. ficar ouvindo esse barulhinho, ficar com É. o pé na areia, muito difícil, gente. Foi joia. E é cheio de histórias, né? Porque pescador tem É. história, marisqueira tem Gente, história, o morador demais. da praia tem muita história, né? É, desse jeito. Um dos pontos assim que eu acho que são primordiais em todos os projetos da gente é a democratização do acesso ao livro. É estar nas comunidades, estar nos menores núcleos, onde ninguém chega. O Baú de Leitura são mais de 400 instituições beneficiadas com um acervo de 400 livros. E a gente chega em comunidades de zona rural que é difícil chegar, né? Assim, Falava mais certo dele. como foi que vocês encontraram a gente? É. Para a gente, é muito importante chegar nesses núcleos, nessas comunidades, onde ninguém chega com leitura. Então, assim, para a gente é importante encontrar o leitor que ainda não foi descoberto. Eu fico muito emocionada, assim, quando a gente chega nas comunidades, por exemplo, de assentamentos rurais, onde a gente vê as crianças todas lendo, e ainda tem adultos que ainda não sabem ler. Muito. E as crianças menores estão ali lendo para o adulto, a gente está ali naquela roda, está todo mundo emocionado com aquela leitura em Muitos voz alta. assentamentos, Então, assim, para muitos. mim, Na região de Quixadá, na região de Canindé, né? muito, Quixaramubim, o Ceará todo. regiões adentro. E são regiões bem organizadas. Sim. Um deles agora, um dos últimos assentamentos, nós fomos entregar, por acaso, no dia 1º de maio, dentro de uma celebração, dentro da igreja. No Crato Barbalha, foi na região do Cariri. Foi. E estava tudo fechado, era 1º de maio, eles tinham fechado o trânsito pelas manifestações Sim. que são legítimas, é claro, né? E a gente concorda. E aí não podia passar nenhum carro, a gente lá na BR-116, a gente falou, tem uma comunidade de zona rural esperando a gente. Esse baú de livro aí atrás. A gente vai entregar todos esses baús na comunidade, lá no Cariri. A gente estava indo para o Cariri fazer Barbalha, Crato, Juazeiro, aquela região toda. E aí ele falou, a gente vai abrir só para vocês. Já tinha uma das Ai, que mulheres que estavam à frente, era bonito. professora. A A coordenadora. coordenadora do movimento era uma professora. Ela disse, olha, eu sou professora. Ela olhou, eu vou abrir só para vocês, porque isso aí realmente tem que 2.000 livros atrás na picape e os baúzões, ela abriu o olho. Fala, meu Deus do céu! Pois é, Você tiraram enrola, a vai. barreira, Vamos a gente inaugurar. passou. Libera eles! Mas olha que lindo, gente, Né, porque gente? tem uma O poder do mensagem livro, aí sabe? também De de transformação. isso, desse potencial de transformação. Quando a gente é unido, a gente é potente, a gente para qualquer lugar e a gente pode construir, sim, vias de acesso para aquilo que faz nossos olhos brilharem, como E os de hoje em vocês dia, brilham o quando baú vocês falam. a gente encerrou por esse ano, né? Mas no próximo ano a gente está com o baú novamente. Não só no Ceará, mas também no Piauí. Que massa! Nós já temos uma versão em 2019 lá, Foram 10 baús no sertão do Piauí. do Piauí. A gente entrou pela Bahia. Lá e em Barreira, saímos, aí fizemos o Piauí todo em sertão. atravessamos em 2 carros. Passaram E por voltamos Pimenteiras, por minha família é de Petrolina. lá. Não, a gente saiu em Petrolina, Pernambuco, teve- para deixar o carro É. e pegar voo para o Ceará. A gente teve em Queimada Nova, Gilboés, Gilboés, foram 5 cidades. São Gonçalo de Gurgueia. E justamente. São vários cantos. E é muito bom, sabe? A gente está no morrendo de Piauí. saudade para ir lá. Porque a comunidade recebe bem. E Sede que os meninos têm por esses livros que É. chegam, né? Pelas pessoas porque que não vêm tem, de não fora. tem acervo. Então é muito bacana. E aqui a gente vai voltar de novo fazer o baú, acredita? A gente acha. Pois é, a gente acreditava que não ia fazer. A em gente 2000, fica feliz. em Mas aí 2021. vem a Lei Aldir Blanc, né? E aí a gente vai estar com o baú de leitura emergencial. Esse baú ele só vai para abrigos. Ele vai exatamente para abrigo de abrigos. crianças. Orfanatos, são 3 ou 4 orfanatos, asilos de idosos, né? centro de vivência de idosos, centro de convivência Socioeducativo, semi-liberal. para a criança Jovem. ou jovem que estão com problema com a lei. Tem 1 a 2 de moradores de rua. São tudo ambientes públicos e tal. Porque Então, chegar onde ninguém chega, aí que a gente é. quer estar, né? Aí a gente já Vocês avisou. aceitam dica de um abrigo? Aceitamos. Depois eu vou te mandar o número. Perfeito. E aí eu já falei com a equipe, gente,
A previsão é para abril. Com vacina ou sem vacina, nem que a gente faça a apresentação do lado de fora e todo mundo fique ali naquele espaço para a gente. A gente abre a picape do baú de leitura, abre e faz a contação lá em cima. Não sei se vocês conhecem os meninos do Lago Circo, Não. que é o Felipe e a Romina. Eles estão fazendo serenatas desde o começo da pandemia. Eles vão de palhaço, vão pro meio da rua e fazem a serenata. Então, assim, contar a história com o microfone, bota um amplificador, é bom que vai chegar neles e vai chegar no passante, né, no transeunte ali. Porque mais do que a literatura, vai o afeto, né? Claro. Porque não é só o livro que chega, é o olhar de vocês que chegou antes do que o livro, para ver que há uma necessidade, para estudar as possibilidades de sanar, como for possível, essas necessidades, né? Então, assim, a arte e o afeto, quando elas se juntam, certamente elas geram transformações que vocês assistiram a olhos nus muitas vezes. E a conquista do leitor, ela está justamente nesse afeto. Se a criança, por exemplo, tem um professor que é apaixonado por leitura, é muito mais fácil ela também ser apaixonada por leitura. Assim como quando eu era professora, eu me apaixonei me inspirei pela minha professora que era apaixonada por leitura e dava aula dentro da biblioteca. Então, assim, tem que ser inspirador. Você não pode só entregar o livro, tá aí. Você tem acesso ao livro. Tem que ter o afeto, tem que ter essa linha afetiva do livro até a criança. Construção da relação, né? Essa construção, eu não tenho essa lembrança que a Júlia tem da escola, infelizmente eu não tenho. Mas tenho na família. Foi isso que eu ganhei na minha família. O afeto, né? A roda pessoas de que alguns nem sabem ler e outros muito pouco, né? Mas que tem isso. Meu pai não pode tomar uma cervejinha porque ele começa a recitar. Fazer coisinhas antigas. Muito bacana. E muito bacana pensar que tu pegou essa oralidade e traz para a escrita, né? Tu eterniza uma memória que veio da oralidade. Isso é muito legal. Uma história que ele contava quando era menino, O Ônibus Fantasma. Virou história, está em livro pela Cortez Editora, né? Vendido para o Brasil todo. E uma outra que ele contava, que era história assim de suspense, a história que ele contava, virou conto. Exatamente. Escrevi e tal, eu boto lá a versão com Osmir Mota, né? Eu não digo que é meu pai, mas tá lá. E o Lamparina de História nasce inspirado da minha vivência no sertão de Saboeiro, que é a cidade dele. Na época, o pai dele morava em frente a um sítio que chama Pedacinho do Céu. Ai, que feio esse nome, né? Era só a casa dele, em frente a o sítio Pedacinho do Céu, e pronto, a pista ali no meio. E quando chegou a noite, eu experimentei algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Aquele céu, gente, assim, magnífico. Eu nunca tinha visto um céu tão estrelado. Aí o que acontece? Foi anoitecendo e eu fui vendo as lamparinazinhas vindo. Elas estavam vindo na direção da gente. A gente estava ali à noite, sentada no alpendre, conversando com os vizinhos. Eles trocando ideias da lida do dia, né? Enfim, compartilhando histórias. E aí essas lamparinazinhas foram chegando para casa lá, o Pedacinho do Céu. Elas vinham, só que eu não consegui compreender que eram lamparinas, porque aquilo era muito distante assim da minha realidade. Era só uma luzinha lá passando. Aquelas assim. luzinhas assim andando, pareciam, sabe as estrelas que estavam no céu? Era como se fossem estrelas na terra também. Aquelas lamparinazinhas andando. Quando elas chegaram, eu vi que eram lamparinas. Aquelas pessoas estavam vindo para o local onde nós estávamos. Elas sentaram em rodas ali no alpendre. Começaram a contar histórias, compartilhar da lida na roça. Enfim, eu fiquei assim tão encantada daquilo tudo. E a gente já tinha o projeto Casa do Conto, Núcleo. Tinha o protagonista da leitura. Justamente. Lembra que era para jovem. As crianças contavam histórias. Quando eu saí dali, eu disse, meu Deus, isso ficou assim na minha memória. Assim, muito fantástico aquilo. E eu voltei. Aí eu tinha um núcleo de crianças contadoras de histórias. Eu disse, vamos contar histórias para os idosos. E aí eu levei as crianças para contar histórias para os idosos. Para minha surpresa, foi assim, as crianças amaram, porque elas foram muito bem recebidas pelo grupo de idosos. E os idosos começaram a contar histórias. A atividade que estava prevista para acontecer em 1 a 2 horas, aconteceu na manhã inteira, eram muitas histórias. E eu fui para casa e disse, isso dá um projeto que eu vivi em Saboeiro e o que eu estou experimentando aqui dessas crianças contando história para os idosos e os idosos contando para a história.
tudo tão natural e tão motivador, aí nasceu o Lamparina de História. Que lindo! E de um encontro muito necessário, né? De afeto, Porque né? é afetuoso e gera um respeito que a gente não, culturalmente se perdeu, né? Desse respeito a ouvir o mais velho, ouvir essas histórias, né? Que tem aí, que a gente, de vivências que a gente não faz ideia, quiçá as crianças, né? O que é um telefone fixo, ou o que é uma máquina de escrever, o que é uma lamparina. O que é uma lamparina? A criança nem sabe hoje o que é uma lamparina, a não ser que ela seja, né, das comunidades rurais de fato. E o Poço da Draga, quando vocês retomam, né? Porque aí teve a vivência lá na biblioteca, naquele momento da biblioteca. Quando vocês estão montando o projeto do baú, como é que chega no Poço da Draga? Assim, como é que traz o nome? Foi a lembrança afetiva dessa vivência da biblioteca? Como Também, foi né? esse lugar? Também. O contato com as lideranças, saber que tem gente preocupado com a questão da leitura aqui na comunidade, no caso com a Isabel, facilitou a gente chegar junto, né? E, inclusive abrir meu projeto aqui, ancoramos aqui o projeto aqui e no Pirambu. A gente queria fazer a mesma coisa também lá com a região do Titã. Do Titãzinho, serve ali. luz. Não foi possível, não tinham as mesmas condições de E lá- espaço. e Aqui ainda tinha essa possibilidade de acontecer, mas aí veio a pandemia. é, E aí a gente o ficou. projeto ia até junho. Aí ficou esse período, o TED, que era um dos monitores do No projeto. Pirambu e no... Não, após Sim. a situação da pandemia, aí sim, ficamos fazendo online. O TED contava história, gravava. E como foi a recepção online? Não foi ruim não foi ruim Não é a não. mesma coisa. Mas não é a tem mesma coisa, o não é. Enfim. Porque quando o TED ou a Cristina vinha, por exemplo, para uma escola aqui do lado da comunidade, aí me mandava as fotos e dizia assim, olha aí que beleza. Aí mandava os meninos lendo, deitados em cima dos nossos tapetes e tal. Ela se sentia muito bem, ela preferia isso do que contar história. Não, chefe, eu vou fazer porque a gente Porque tem a nossa energia É diferente. não é a mesma, né? Assim, a não. gente está num momento muito difícil, né? Assim, agora a gente está começando a enfrentar e a ver aí que vai chegar uma vacina e torcer e vibrar por isso, né? Ver pessoas já vacinadas. Mas não é a mesma energia, né? De estar presente. Eu não troco 10 lives por uma ida na comunidade. Não Sim, dá, né? é outra gente? vivência, É outra é. vivência. Mas é importante, porque é uma maneira também de chegar, de propagar, de divulgar o que a gente está E de fazendo. não abandonar, né? Porque, eles já estão se acostumando com a leitura, com o afeto, com as histórias, e aí você E nem corta. todo mundo tem acesso online. Todo mundo diz, o Sim. online tá para todo mundo. Não tá pra todo não mundo. tá. Não tá. A gente entra aqui no Poço da Draga, entra lá no Pirambu, a gente vê isso. Não tá pra Né? todo mundo, Não não. tá. gente, Não é a mesma coisa. Por acaso, a gente vai voltar para cá. Assim, A nossa sorte, a alegria. a gente vai estar a partir de janeiro, quando a nova biblioteca for reinaugurada, a gente vai estar com um projeto para adultos, mas também para criança. Então, contação de história todas as quartas manhã e tarde, gratuitamente. Coisa mais E linda. aí, como é o nome do projeto? Palavras. Ah! Então vai ter encontro com escritores, Contação de história, Clube de leitura. vamos fazer um clube de leitura para a Biblioteca Pública Menezes Pimentel, Muito que legal. nunca teve. Muito Né? legal. E a gente vai direcionar muito para os meninos aqui do Poço. Se o autor for da área de infantil ou ilustrador, a gente vai direcionar. Ai, que lindo! E vamos ter cordelistas, né? Nós vamos ter Geraldo Amanso. A Júlia Oliveira, né? Com o movimento aí das Nós mulheres vamos ter, cordelistas. vamos ter Chico Sá, vamos ter vários São muitos nomes. convidados né? que Ai, Vamos dar Muitas pra pessoas a gente, serem que convidadas delícia. ainda, porque É. o projeto está se desenhando. Justamente. Para a gente é muito importante voltar para essa casa onde a gente tem tantos amigos, né? Onde a gente se sente tão bem. Se eu pudesse, eu morava dentro de uma biblioteca e ninguém me tirava mais. A nossa casa, por exemplo, a gente tem lá um espaço de leitura. Mas eu gosto tanto, para me tirar. Olha, é difícil me tirar de onde estão os livros. Carlinha, que
legal que você aceitou o nosso convite. Foi um desejo desde o primeiro momento, quando a gente começou a conversar, eu e Lorena, sobre alugar artivistas, que ela vem, mas tem que ter biodança, a bio é tão importante, e aí a gente vai entendendo o que é não é nem a prática, porque eu não faço essa prática, mas por ver o resultado dessa prática em quem faz, né? No caso, Lorena, nossa ativista aqui. E aí, quando a gente começou as ações do Poço da Draga, de novo vem Lorena, mas tem a bio, e aí eu disse, então vamos chamar a Carlinha? Aí, Kai, você está, que bom que você pôde vir, apesar dos pesares, das correrias da vida, de tudo que a gente está vivendo. É uma grata alegria te receber nesse lugar, e neste lugar, Poço da Draga. Então, bem-vinda. A biodança é um sistema de integração e desenvolvimento humano que utiliza o movimento, a música e o encontro entre os participantes do grupo como uma forma de desenvolver através de 5 linhas de vivência, que são a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. Então, o Rolando Toro, que foi o criador da biodança, ele estruturou um modelo teórico que todo ser humano ele tem um potencial genético a ser desenvolvido nessas 5 linhas. E aí, dependendo do contexto, da história de vida, das experiências, aquilo ele vai se desenvolvendo ou vai ficando um pouco mais paralisado, né? A biodança traz músicas e exercícios escolhidos, catalogados, testados, né? E aí cataloga dentro de uma curva com um objetivo específico e dentro de uma sequência específica, separa os exercícios por essas categorias para que a gente vá se desenvolvendo nessas 5 áreas. E outra coisa muito importante é que a gente está sempre trabalhando os 3 níveis de vinculação, que é um pouco do que está acontecendo aqui nessa relação com a comunidade, com o Poço da Draga. Então, é uma possibilidade de trabalhos super amplas, de vários segmentos e de forma muito completa, porque eu estou trabalhando 5 aspectos de potências minhas a partir desses 3 níveis de vinculação. Então, assim, cabe uma vida toda dentro disso. Nós conversamos com a Flávia Mulucci e ela falou sobre ecologia profunda. E são as 3 bases também. Eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. E eu achei interessante a relação, né? Pra gente entender também que às vezes são só caminhos, né? Isso. Qual caminho que melhor eu caminho, né? E é a partir da vinculação que as transformações elas vão verdadeiramente acontecendo. Isso que tu falou da ecologia profunda, né? Não é, vou cuidar desse ambiente para que no futuro os meus filhos possam explorar os recursos naturais, mas eu vou cuidar desse ambiente porque eu pertenço a esse ambiente, eu me sinto vinculada a esse ambiente, eu quero cuidar desse ambiente, entendeu? É colocar a vida no centro e atuar em favor dela, né? Qual lugar te jogou para nós? Primeiro, eu queria dizer que também estou muito feliz de estar aqui, nessa experiência com vocês, que por si só já está sendo muito válida. Ainda mais tendo a possibilidade de falar da biodança, né? Que eu também percebo em mim, nas pessoas que estão ao meu redor, que fazem biodança, como realmente transforma, né? Amplia as percepções, a gente tem um outro olhar. E eu sempre falo também, aposto que a Lorena também vai falar, né? Quando a gente faz biodança, a gente quer que todo mundo faça, porque é muito bom, né? Carlinha, como foi que tu encontrou com o desejo do movimento? Eu acho assim que desde sempre eu já estava conectada a essa coisa do movimento. Eu lembro que eu era uma criança que dançava, gostava de dançar, escutava, minha brincadeira era inventar movimentos, inventar coreografias, me juntava com as minhas colegas, então sempre senti essa necessidade. E não sabia que existia a biodança, que não é um tipo de dança, mas é algo que resgata o movimento enquanto forma de expressão, única, singular, né? Que revela a nossa identidade a partir do movimento. Eu não sabia que isso existia, mas já vivia isso de alguma forma enquanto pequena, né? Que massa! E quando foi que tu encontrou de fato com a biodança e disse, o que eu fazia já estava me trazendo para cá e é isso aqui que eu quero? Foi assim num momento bem inesperado, não estava buscando por isso. Uma amiga me convidou, vamos para a biodança. O que é biodança? Ela, olha, só vai vendo, você tem que ir lá, você vai gostar, venha. E assim eu fui, imaginando que era uma coreografia, que ia ter uma professora na frente, todo mundo ia estar fazendo igual a ela. E aí quando eu cheguei lá eu tive uma baita de uma surpresa, era muito mais do que eu esperava e eu lembro, tenho uma lembrança muito vívida de sair de lá pensando, aqui tem uma coisa pra mim, vou fazer isso aqui por muito tempo, né? E assim, acho que já faz mais de 5 anos
eu danço e eu me tornei facilitadora e facilito que as danças das outras pessoas também, né? Eu acho que foi aí nesse primeiro contato logo que eu... Não, aqui tem algo especial. E enquanto mulher, né, nesse lugar desse corpo feminino, a biodança se relaciona, altera? O que acontece? Ah, com certeza, assim, né? Para além do gênero, claro, mas para mim, enquanto mulher, me trouxe um empoderamento, um fortalecimento da minha identidade, da minha sexualidade também, da forma de eu expressar minha sensualidade, da minha relação com o masculino também, porque existem grupos de biodança para mulheres que são muito ricos, mas eu dançava num grupo misto, né? E aí eu tenho a percepção, a lembrança muito clara de no começo fugir dos homens, como se aquilo me causasse algum medo, e aí dentro do salão, a partir das danças, eu fui também ressignificando e transformando a minha maneira de se relacionar com esse masculino, né? Eu fui tendo a possibilidade também de me conectar mais ao meu próprio corpo enquanto mulher e transformar e ressignificar esse corpo enquanto fonte de prazer, né? E a gente, enquanto mulher, traz resquícios registrados no nosso corpo, no nosso DNA, de histórias para antes de nós, né? E a possibilidade para mim é essa possibilidade de ressignificar, de encontrar um lugar de liberdade e familiaridade, naturalidade no meu corpo. Massa, bonito. Estava te vendo ele dançando e aí é muito próximo, né, desse balanço que é natural. O corpo, quando você deixa ele livre, né, tem um movimento ali, mas ele não necessariamente é racionalizado. Então ele fica muito próximo do movimento da própria natureza. Você estava dançando e estava muito próximo da dança do mar mesmo, da dança que o vento causava no barquinho. Quando tu faz o movimento, a sensação é de maior interação com esse universo que te rodeia. Como e o que isso desperta em ti, pessoa, e o que tu deseja que desperte nos teus colegas, nos alunos com os quais você troca? Acho que esse sentimento de integração, de unidade, né, que tu relatou, porque a dança, ela não é uma coreografia, mas ela é um movimento que está dentro da gente, né, a respiração, o sangue, tudo dançando dentro da gente, fora também o mar, o vento, o sol, os planetas. E aí quando a gente dança, não partindo desse lugar de fazer uma dança bonita, mas de fazer uma dança minha, ou fazer uma dança que é gostosa de fazer, a gente se integra nesse movimento que é da natureza, que é cósmico, né? Isso traz essa possibilidade de unidade, de pertencimento, de fortaleza, de esperança, de renovação, né? De alegria, de vida, assim, tô viva, né? Tô me mexendo. E aí isso traz uma potência para a nossa realização na vida, para outras coisas, né? Isso que eu quero para mim, que a biodança traz para mim, e é o que eu quero ofertar também para as pessoas, né? Esse prazer de viver e essa força de lidar com os desafios. E por que não lidar dançando, se a vida é uma grande dança, né? E com integralidade. E com integralidade. Que é o massa também, né? Porque tá aí todo mundo junto. Nós estamos no Poço da Draga, Carlinha, que é um lugar que a gente tem um carinho muito grande, sabe? Tanto porque afetivamente ele nos convida a amá-lo, como porque a gente vai conhecendo e aí a gente vai conhecendo as pessoas. E as pessoas, coisa difícil é lidar com gente, mas que coisa linda lidar com gente, né? Então aqui a gente tem encontrado muitas mulheres fortes, muitas mulheres muito guerreiras. Você vai ter a honra de conhecer algumas delas que tanto nos inspiram. E aí eu te pergunto, como é, Carlinha, que a gente conseguiria fazer uma grande integração desses corpos, assim? O que te vem na cabeça quando tem essa chance de poder trocar com o lugar e com as pessoas inseridas nesse lugar? Assim, tu foi me falando isso, eu imaginei uma grande roda aqui nesse lugar que é tão especial, né? Que é o Poço da Draga. E essas mulheres que fazem parte da história, da construção dessa história aqui, dançando juntas e compartilhando de suas experiências entre elas e com outras pessoas que muitas vezes não conhecem esse lugar ou conhecem de forma superficial, né? E aí ancorando essa força assim nesse lugar através da dança, da expressão, a liberdade na fala, no movimento também. Carlinha, tem uma pergunta que ela é base na Lugar Ativista, que é: o que tu acha que tua arte pode agregar aos lugares por onde você passa? Eu acho assim que vida, sabe? Embora seja algo simples ou abstrato, difícil de ter uma compreensão, mas
essa possibilidade da vida mesmo, de agregar potências de vida, de agregar aquilo que gera mais vida, né? Que gera vinculação, que gera amor, que gera olho no olho, que gera conexão. Ai, que lindo. E aí a outra pergunta que também é de praxe do programa é como é que o teu lugar, né, o teu berço materno, o teu berço paterno, o teu berço familiar, se relaciona com a Carla que aqui se apresenta e com a arte que tu propõe a fazer? Eu acho que no começo, assim, de toda essa minha caminhada, era uma relação um pouco de estranhamento, porque é algo pouco conhecido, mas como tu falou, né? Você que está perto vai vendo as transformações que aquilo vai acontecendo, transformando a pessoa, e aí gera o acolhimento, né? E a torcida também. Mas quando você era piveta, que você dançava lá sozinha, né? Já conhecendo esses movimentos do teu corpo, como é que esse berço familiar se relacionava com essa Carla dançante? Eu lembro que de uma forma positiva, assim, uma forma boa, né? Porque era esse lugar de vida, de alegria, de saúde, né? Então se relacionava de forma positiva, assim. Se você pudesse dizer em uma frase, e essa frase fosse a frase que fosse repetida ecoantemente nos ouvidos das pessoas com as quais você cruzar, que frase seria essa? Difícil, hein? Eu acho que a frase seria assim, se abrir o peito para a vida, abrir o peito para o amor. Então se abra. Se abra. Se abra ao amor, é se isso? Se abra ao amor e abrace, né? Ai, que lindo. Aline, muito grata. Esse lugar, Artivistas, a gente te convida a habitá-lo. Então eu vou te fazer uma proposta indecente, porque gostamos de propostas indecentes. Então te convido a estar conosco nesse lugar, Poço da Draga. E a trazer a biodança para cá e a gente pensar em algo que pelos próximos 24 meses a gente consiga fazer esse diálogo e para a gente poder ver essas transformações, né, que seus pais viram, que a gente vê em todas as pessoas que nos rodeiam, que estão na biodança, e que a gente possa ver ela aqui também, numa comunidade que já é tão potente e tão forte, né, assim, de seres tão fortes. Eu acredito que esse movimento vai, casado com esse movimento, vai dar uma fortalecida e uma embelezada no todo. Topa? Topo, com certeza. Me abro para esse convite e agradeço também o convite, os convites, né? Essa possibilidade de estar compartilhando algo que para mim é tão precioso, tão nutritivo, tão positivo. Fico grata. Dona Marlene, que honra lhe encontrar nesse percurso. Saber que a senhora é rezadeira e moradora do Poço da Draga. A senhora mora aqui desde quando? Faz muitos anos que eu moro aqui. Eu moro desde o tempo daquelas carrapateiras que tinha aqui, o trem passava aqui. E eu rezo e todo mundo gosta da minha reza. Já sou conhecida em todo canto. Quando foi que a senhora se descobriu rezadeira? Eu mesma. Eu levei meus filhos para rezar lá em Maranguape, porque eu morava em Maranguape. Aí eu levei meu filho para rezar. A mulher rezou as 3 rezas. Nas 3 rezas, eu levei uma gratificação para ela. Levei feijão e arroz, pacote de feijão, pecado de arroz para ela. Ela subia a serra para rezar nos meus filhos. Sabe o que ela disse para mim? O pessoal daqui vem rezar nos meninos, só traz feijão e arroz. Eu não sou nem gugui. A reza não serve. Agora, eu não, eu rezo de coração. Rezo de coração e gosto de rezar. E agradeço a Deus por o que Ele me ajuda e o ajudar a mim e quem vem na minha casa rezar. Eu não quero que vocês me dêem tanto, isso não. De jeito nenhum. Eu rezo e estamos conversando. Eu quero que eles fiquem bons e eu estou aqui para rezar. Eu rezo com pinhão. Reza com pinhão? Rezo com pinhão. É uma planta muito forte. A planta é forte, viu? E eu rezo e todo mundo gosta. Uma vez eu fui lá pro ML,
porque meu marido tinha morrido, eu fui lá para ver se a gente trazia ele, né? Aí tinha uma senhora com a criança, a bichinha provocando no braço dela. Chega, meu filho, vai morrer, pelo amor de Deus. Eu digo, a senhora gosta de reza? A senhora acredita em reza? Ela disse, acredito, minha filha. Pois eu vou rezar aqui mesmo com a minha mão. Peguei na criança, rezei, tudo, e quando eu acabei de rezar na criança, aí ela sentou a menina no colo, boazinha, ela disse, ei, meu filho, comadre dela, atrás daquela senhora ali, que eu quero falar com ela. Onde é que a senhora mora? Me dê seu endereço. A senhora fez o meu filho ficar bonzinho e pronto. É onde anda desse jeito. A senhora é uma doadora de boas energias. Olha, essa minha vizinha aqui, que morava aqui, uma vizinha, eu digo e provo. Viu? Não é porque eu queira ser boa e dizer, ai, eu rezo isso assim, não. É porque eu rezo e provo. Ela estava aqui, eu morando aqui. Aí a meninazinha dela saiu. Eu digo, minha filha, cadê sua mãe? A mãe está doente. E disse, tu não me disse nada que ela estava doente? Então, pode estar. Eu digo, vocês dão licença eu entrar e rezar nela? Peguei os peão ali, trouxe os peão, rezei nela, passei uma oração dela lá na casa dela. Aí eu disse pro marido dela, eu juro perante a Deus, Nossa Senhora, não quer mais nem sair dessa cadeira. Eu disse assim, olha, Simão, tu pega a tua mulher e leva pro hospital para consultar, porque ela está com a pneumonia muito forte e ela vai ficar internada. As mesmas palavras que eu estou lhe dizendo, o médico vai dizer. Aí ele pegou e levou a mulher. Aí quando chegou, dona Marlene, pelo amor de Deus, quem foi que disse a senhora? Eu digo, ninguém. Aí eu tenho contato com Deus e sou bem recebida e pronto. Contato espiritual muito forte, né, dona Marlene? Dona Marlene, muito grata. Tá. Muito grata por compartilhar com Tá a gente certo. essas vivências. Tá E eu vou voltar para trazer a Ana Luna para receber essa reza de bênçãos da Tá senhora. certo, dou. Posso trazer, Pode né? trazer, pode trazer. Aí Obrigada. pronto, aqui tudinho. Qualquer coisinha traz os meninos pra cá, eu rezo, gente grande, eu rezo e faço tudo. E sou bem abençoada, graças a Deus. Se um dia assim, a reza da dona Marlene é boa, um dia desse vez foi 2 mulheres. Se um dia que tem uma reza bandeira por aqui, eu em pé, fazendo que não sabia. Uma rezadeira, eu digo, eu não sei não. Ela disse, aí ficou no celular, passando no celular. Isso aqui é a senhora, eu digo, deixa eu olhar, mais ou menos não é a senhora. aí eu digo, sou ele. Aí depois eu vim rezar. Eu digo, postar. Isso aqui está lá onde eu trabalho. Aí eu rezei nela, bem ali naquela calçada ali. Rezei nela. Aí o som tocando aqui, a mulher crente, botou o som bem alto, né? Aí o som tocando, aí eu rezando, eu digo, não importa negócio de som tocando, nem nada não, que vai a minha fé e a sua. Rezei nela, rezei boas, e no outro dia elas vinham de novo, fechou a cura e pronto, ficaram tudo bom. Coisa boa. Pois é. Dona Marlene, que coisa linda poder Pois te conhecer. é. Muito grata, viu? Era muito grata. Por se permitir ser esse veículo de cura. O pessoal diz, não sei por que é que tu tem assim, não sei, porque eu já nasci com esse tom e vou até eu morrer. Quando Deus dá, ele dá aqui e dá em todo canto. Não precisa correr, não é não? É verdade. Pois é. Eu acho que essa foi a coisa mais linda que eu ouvi hoje. Né? Quando é pra ser, não precisa correr. Não precisa correr, não. Não precisa correr, é onde for. Pois é. Dona Marlene, muito grata. Dá. Muito grata, muito Tá grata. certo. E até logo menos. Porque Tá. eu vou vir aqui muitas vezes pra lhe ouvir, pra lhe E Deus dê rezar. E Deus dê muita saúde a vocês que vieram ouvir a minha palestra e eu falar. Por Deus dê muita saúde a vocês tudo e seja bem feliz. Que Deus acompanhe vocês. E aí, curtiu? Foi massa? Se movimentou? A gente espera que sim. Espera também que se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora, deixa teu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar, para quem você acha que precisa desse movimento, né, dessa reconexão com o que nós somos. E é isso mesmo, até o mês que vem. Até logo.